Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. Hoje o tema, eleito pela banca aqui, o tema é reprogramação emocional. Também poderíamos chamar de gestão das emoções ou reprograme-se. Fica com a gente, esse assunto vai revolucionar a sua vida. E claro, né, para falar sobre esse tema, eu convido a nossa banca já aqui, que está no ar há mais de 50 episódios, agora com o nosso integrante novo, né, o nosso inquieto Bruno Machado. Fala, Brunovski. E aí, galera? Reprogramação emocional, vai lá. E aí, galera? Então, novo integrante chegando, tô chegando de mansinho, devagarinho, né? O Vilmar já chega dando tijolada, eu tô chegando na pantufa. E esse tema, né, tão curioso, reprogramação emocional, que é realmente você pegar as suas emoções, as suas configurações mentais e dar uma repaginada, uma reconfigurada, e não é tão difícil quanto você pensa. Legal! De pantufa, agora você vai sofrer na nossa mão por todos os próximos episódios, Brunovski, Pantusovski. Bom, legal, Bruno. Exatamente isso e mais algumas coisas que nós falaremos ao longo aí. Convido também para falar aqui do nosso famosíssimo Crica, né? O cara que é o nosso queridíssimo Otávio. Fala aí, Crica. Ei, galera, salve banca, muito bom estar com vocês, meus queridos ouvintes, telespectadores também no YouTube. Estamos mais uma vez reunidos nós quatro para falar desse tema, que é um tema técnico que faz parte das nossas aulas e que influencia muito em sua rotina, em sua vida, reprogramação emocional. E o Bruno já deu o spoiler do nosso careca brilhante, né? O cara que põe os tijolinhos, tira os tijolinhos, o cara que constrói e desconstrói os nossos paradigmas, o cara que enriquece nosso podcast com o seu vernáculo. Vilmar, chega aí. Eu já vou começar com uma tijolada. Salve, pessoal. O lance é que se você continuar fazendo o que você sempre fez, você está se programando emocionalmente, mas não necessariamente é voltado para a sua evolução. Então, as dicas que nós vamos dar aqui hoje é justamente focada na sua evolução. Show! E eu, Malaquini, aqui de Curitiba, para mim, algo muito legal sobre reprogramação emocional é a capacidade humana de errar e de cometer os mesmos erros muitas vezes, justamente porque nós não fomos ensinados a reprogramar as nossas emoções e a gente acaba sempre tendo um chilique aqui, um ciúmes ali, uma crise ali e repete isso depois e repete depois. Então nós vamos falar como auxiliar você a reprogramar esse condicionamento que atrapalha a sua evolução. Fica com a gente, vamos nessa, mais um podcast no ar. Galerinha, vou abrir aqui o nosso podcast com a pergunta: o que é reprogramação emocional? E, claro, já vamos emendar junto. As pessoas confundem a reprogramação emocional com algum outro tipo de técnica ou com algum outro conceito? Vilmar, começa aí, nos auxilia nessa parte. Interessante que o termo reprogramação emocional já sugere que você, de alguma forma, foi programado. Se você já foi programado e você não está gostando dos resultados, você pode apagar tudo isso. Apagar não, mas você vai reprogramar, vai escrever em cima disso tudo, né? As pessoas realmente confundem, acham que pode ser alguma coisa esotérica, pode ser que seja hipnose, pode ser que seja neurolinguística, e isso não tem nada a ver. Nosso cérebro, como uma memória de computador, ela é programada para executar, nosso cérebro é programado para executar determinadas funções. Algumas funções, elas são neurovegetativas, né? Você não precisa programá-lo para você se manter vivo. Você não precisa
ter muitos conceitos sobre respiração para você continuar vivo. Você pode aperfeiçoar a sua respiração. Você não precisa necessariamente, depois que já aprendeu a andar, que você precise aprimorar o seu andar para não estragar o seu joelho. Mas se você programar, se você reprogramar e der um polimento nisso, seus joelhos vão ter uma vida mais longa. Isso pode ser para a alimentação, para o seu comportamento e, como o Malachini já adiantou, para suas reações diante dos acontecimentos. Então, é um ciclo, né? Você não sai de um ciclo porque você já tem essa reação automática. Nós falamos, inclusive, no livro Inteligência Emocional, falávamos do cérebro antigo e do cérebro mais novo, como ele divide ali, né? O Goleman, ele divide, Goleman, ele divide o cérebro. E esse cérebro mais primitivo, ele traz esses condicionamentos, porque lá atrás, para a gente sobreviver, a gente tinha que ter esses tipos de reações. Hoje, na sociedade, talvez essas reações não sejam bem aceitas, e a gente precisa dar uma readequada nisso. Por isso que é importantíssimo reprogramar-se. Otávio, já que tu quer entrar, já entra aí. O que para você é, e essa mesma ideia do Vilmos aí, para compartilhar um pouquinho a linha de raciocínio dele. Vai lá, clicar. Antes de falar que nós temos técnicas específicas para isso, né? Eu acho que nós podemos deixar isso mais para frente, dizer que isso normalmente faz parte das nossas aulas. Eu queria dar um apanhado geral como eu enxergo esse tema, reprogramação emocional. E vai muito de acordo numa linha similar ao que o Vilmar comentou já. Nós temos que pensar, bom, primeiro, qual é o intuito desse podcast? Porque nós resolvemos nos unir aqui e ficar debatendo temas toda semana, trazer um conteúdo novo. O intuito é focar na sua evolução. Você que está nos ouvindo pode evoluir de alguma maneira nos acompanhando. E aí você tem que pensar que é o seguinte, você possui emoções, como nós já falamos, em vários outros episódios, e elas influenciam muito na sua maneira de pensar, de ver o mundo. As emoções criam uma lente na sua frente que às vezes você acha que está raciocinando de uma maneira muito lúcida, mas na verdade você está totalmente influenciado por emoções que muitas vezes você nem percebe que elas estão ali te influenciando. Saber, portanto, que há isso em você e que você pode trabalhar técnicas para reprogramar, para resetar, para alterar estados emocionais e, consequentemente, alterar a maneira como você vê o mundo e se comporta, é um grande passo adiante da sua evolução, adiante dos demais que estão aí nessa concorrência louca que é o mundo que nós vivemos. Então, a reprogramação emocional, sob a minha ótica, é isso, é observar, saber que você tem essas emoções que influenciam a sua vida e trabalhar dia após dia para melhorar. Sabe uma parte que é interessante sobre reprogramação emocional? Que as pessoas, elas, talvez, até nós, em alguns momentos, as pessoas, o que elas associam? Que geralmente você só precisa fazer um trabalho de reprogramar suas emoções se você é uma pessoa descompensada, se você é uma pessoa que todo mundo fala, nossa, aquela pessoa ali é maluca, ela tem algum problema. Não, porque todos nós, em maior intensidade ou menor intensidade, temos alguns distúrbios emocionais. Então, eu citei alguns exemplos no início, né? Como você ter ciúmes. Se você é uma pessoa que constantemente sofre crises de ciúmes, você sempre está com ciúmes da pessoa que você gosta, se você tem ciúmes de com quem seu filho sai, seu amigo sai, sua namorada sai, seu marido sai, se você sempre está com ciúmes, você já está precisando fazer um trabalho de reprogramação das emoções. Se você tem muita ansiedade, se você está sempre com a mente no futuro, você também está precisando fazer um trabalho de reprogramação das emoções. Se você está naquela fase, você está num momento em que você está sempre, como é que eu posso dizer assim,
muito estressado, muito cansado, burnout, você também está precisando fazer um trabalho de reeducação das emoções. Então, reeducar as emoções é ruim generalizar, mas é para todas as pessoas. Não é? Porque quando você está no extremo, que já está na crise, que aí você tem que buscar realmente um acompanhamento, um tipo de tratamento, porque as suas emoções elas estão verdadeiramente dominando você, que aí você vai precisar de um acompanhamento mais sério, aí você já ficou tarde. Então, o que nós aplicamos e ensinamos? Uma reprogramação emocional diária, sutil, baseada no autoconhecimento, para que você consiga ir evoluindo de uma maneira metabolizável. Então, essa é a dica. Não espere uma crise emocional chegar para que você tente fazer essa reprogramação emocional. Não, pelo contrário, comece a trabalhar ela já nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Antes de passar a bola para o Bruno aqui, você já percebeu como os seres humanos são? A maior parte dos seres humanos, quando está com fome ou quando está com sono, fica tão mal-humorado que vira outra pessoa. E a gestão emocional também serve para isso, para esses momentos. Né? Todos nós conhecemos alguém que quando está com fome ou com sono, a pessoa fica insuportável. Eu sou assim, eu com fome, vou dizer que eu sou um pouco mais mal-humorado. Depois eu vou citar aqui uma pesquisa feita que fala sobre isso. Mas vamos passar a bola para o Bruno Noves, que é o nosso garoto da pantufa, o inquieto da pantufa. Da pantufa, agora ferrou. E esse tema é muito legal, porque se nós voltarmos à nossa história, a própria história do ser humano, nós quase não evoluímos nada. Se for pegar milhares de anos atrás, o que evoluiu foi a tecnologia, foi a maneira do ser humano usar as coisas. Mas o ser humano em si ele quase não evolui nada, ele continua tendo os mesmos chiliques e crises que ele tinha lá nos antepassados. E então, né, não é nenhum tema moderno, isso é uma coisa que vem sendo constantemente tratada através de milhares de anos. E essa questão da reprogramar as emoções, acho que o primeiro passo para isso é a gente trazer um autoestudo, né? Você tentar se conhecer. Porque se você não se conhece, você não consegue se reprogramar de nada. Você não sabe o que você é, você não se conhece, você não sabe como você age, porque você não faz um autoestudo. Então, essa reflexão de tentar se conhecer é o primeiro passo para reprogramar as suas emoções. Aí, depois que você se conheceu, você começa a lidar com elas. E assim você vai, né, fazer o jus ao que nós estamos te propondo, que é evoluir. Gosto disso, Bruno, gosto disso. Mas, cara, as pessoas não se conhecem. Então, vou dar uma incomodada agora. Esperar que a pessoa desenvolva autoconhecimento para controlar as emoções é um caminho muito difícil. Porque o autoconhecimento ele é muito mais difícil do que regular as emoções. Vou dar um exemplo. Você está prestes a ter um chilique, você está prestes a brigar com alguém, você está prestes a dizer algo para uma pessoa que você vai se arrepender depois. Você não sabe que você vai se arrepender, porque está emocionalizado. E você para e faz uma respiração bem longa. Veja, não estou falando 10, estou falando uma. Se você fizer uma respiração bem longa, você já consegue dar uma boa amenizada no seu emocional. Agora, já imaginou eu ter que parar, fazer um autoestudo, me conhecer, para saber todas as minhas falhas, para saber o que eu te entendo, Bruno, porque a gente trabalha com autoconhecimento, mas talvez seja algo ainda muito inacessível. Hoje eu publiquei uma foto no meu Insta sobre a ignorância, que citava, claro, Sócrates, né? O quanto nós não nos conhecemos, porque é um mal da humanidade. O que você começou falando, eu achei incrível. Se você pegar a história da humanidade, a gente não se conhece, mesmo tendo todo esse tempo de evolução. Mas eu queria dar uma incomodada nisso, porque o autoconhecimento é algo que ele é o sonho, né? É o que nós queremos. Fala, Otávio. O que eu queria comentar, que eu entendi, legal, cada um teve uma visão, né? O Malachini foi por uma linha, eu entendi que o Bruno quis dizer, talvez, que trabalhar reprogramação emocional gera um processo de autoconhecimento. Eu, pelo menos, enxergo muito por essa ótica. Parar para observar as suas emoções, parar para fazer exercícios deste tipo, gera um processo de autoconhecimento que é
contínuo, ininterrupto, você começa e não para nunca. E outro comentário que eu queria fazer, o Malachini sugeriu ali, o pessoal deixa para trabalhar isso quando gera uma crise, né? Quando você está nesse momento de crise. É justamente o pior momento para você começar, porque não é um processo, pelo menos a maneira como nós ensinamos os nossos alunos, não é um processo que você vai reprogramar e pronto, né? Está reprogramado, pode ir para casa aqui numa sessão de 5 minutos. É um processo de autoconhecimento, essa palavra que eu tanto gosto e que fazia muitos episódios que eu não comentava, graças aos meus coleguinhas e ao bullying. Mas agora esse eu vou falar bastante, só para compensar. Então, trabalhar a reprogramação emocional é, sim, ao meu ponto de vista, um mega trabalho de autoconhecimento que uma vez que você começa, meu querido, você não vai parar mais, não. Eu vejo das duas formas, das 3 formas, né, que são bem interessantes. A forma como o Bruno trouxe, se você se conhece, é mais fácil você reprogramar aquilo que você não gosta e ir para o lado que você gosta. Você se reprograma. Mas como o Malachini falou, realmente é muito difícil, é mais prático fazer como o Malachini disse. Fazendo como o Malachini disse, também gera o autoconhecimento. É o processo que o Otávio está falando. E que é interessantíssimo você não deixar para treinar, você não vai treinar, né? Eu vou treinar, consertar o avião em voo. Não, você não sabe nem se ele decola, né? Então, em vez de você deixar... Só que a hora que a pedra você já está lá, você está escutando o nosso podcast, é a única fonte de informação que você teve. Cara, respira, faça esse ciclo que o Malachini sugeriu. Você já vai começar a se perceber, você vai começar a se autoconhecer, você não vai deixar a pedra rolar e depois não tem condições de segurar, né? Esse exemplo da pedra é muito legal, né? Isso, os 3 também foram bem na linha do que eu estava falando. E eu vejo assim muito essa questão do autoconhecimento com reprogramação emocional. Para mim, eu sinto, pelo menos, que eles andam juntos, em mão dadas. Você, às vezes, faz uma cagada, mas se você deixar aquilo passar e não refletir sobre aquilo, você não aprendeu nada. Mas se você falou uma besteira que não deveria, você errou. Nós sempre vamos errar. Mas se você gerar um autoestudo daquilo, na próxima vez você não faz mais. Então é meio que uma aliança, né? O autoconhecimento e o autoestudo, ele vem junto com a reprogramação emocional, através dos erros e acertos que nós vamos trazendo. E daí você vai adquirindo um repertório de quem é você, o que você faz quando acontece tal situação, quando acontece tal. E aí você vai, né, fazendo esse autoestudo de forma natural. A postagem que eu fiz aqui eu achei, fui procurar, eu tirei do livro 21 lições para o século XXI, capítulo 15, chamado Ignorância, e aí ele coloca assim, o Harari: você sabe menos do que pensa que sabe. Achei incrível. Nós somos assim. Então imagine, eu acho que eu sei muito do que eu ensino. Eu, como professor, ensinando 20 anos meditação, ensinando reprogramação, eu acho que eu sei muito. E aí, quando você começa a estudar, ou quando você conhece alguém que sabe mais que você, aí você fala, nossa, como eu não sei nada desse assunto, ainda posso aprofundar tanto. Então, achei muito legal. Você sabe menos do que pensa que sabe. E dentro da parte do autoconhecimento, é muito assim. Então, vamos dar uma dica para quem está nos escutando. Eu já fiz isso em alguns treinamentos para equipes. Você pode fazer isso na sua casa, com a sua família. Você pede para as pessoas da sua família escreverem num papelzinho como elas te enxergam. Você pede para a tua família, e aí você escolhe algo que seja fácil a pessoa fazer uma analogia de você. Então, por exemplo, se o teu namorado ou se a tua namorada ela é vidrada em carros ou em algum tipo de esporte, você pergunta assim para ela, faz uma analogia, se eu fosse ser um carro, qual carro eu seria? Porque aí a pessoa vai... Porque às vezes você tem que entender um princípio do marketing que é muito legal, que é o seguinte: você não é o que você acha que você é. Você é o que as pessoas enxergam de você. Então isso é um tapa na cara. Quando você faz isso na sua família, pede para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, você pede para as pessoas que convivem com você te escreverem num papel como elas te enxergam, às vezes você vai ter que trabalhar uma reprogramação emocional imediata para não responder a pessoa, que absurdo, eu não sou assim. É o feedback, né? Isso daí é tema para um outro episódio, dá para falar só de feedback.
E você pensar nisso, que pegando a dica do Bruno de aplicar um autoconhecimento, como que eu começo o autoconhecimento? Bom, você começa o autoconhecimento olhando mais para si, mas leva tempo e tem que ter uma disciplina. Então você pode começar o autoconhecimento perguntando para as pessoas que trabalham com você, mas não adianta você perguntar para qualquer um. Primeiro, você tem que perguntar para as pessoas que você confia, para as pessoas que têm relevância para você, tipo assim, pô, também dane-se o que essa pessoa pensa de mim, não tem a menor relevância para mim. E você tem que perguntar para as pessoas que terão coragem de te dizer a verdade. Por quê? Porque dependendo de como você é, as pessoas não têm coragem de te dizer a verdade. E esse é o mal da maior parte dos CEOs, da maior parte dos pais, da maior parte dos líderes, porque as pessoas não têm coragem de dizer a verdade e acabam sempre dizendo amenidades. Então, esse processo da gestão emocional, reprogramação emocional, já começa com uma tijolada. Porque você pergunta para a pessoa como ela te enxerga, você tem que fazer como gato. Já contei essa historinha aqui, que gato que já tomou uma tijolada não dorme em olaria. Então, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para tomar essa tijolada e assimilar. E já é um teste para ver se você tem gestão emocional. Já imaginou? Sua namorada ou seu namorado diz, você é muito ciumento. E você fala, não, ela está te dizendo que você é ciumento. Aceita. O que você vai fazer com isso agora? Né? Vai negar? E eu fiz um exercício desse uma vez e foi muito interessante porque eu fiz de peito aberto. Pedi para algumas pessoas falarem pontos positivos e pontos negativos, né? Não foi fazer uma associação lúdica, não. Fale para mim alguns pontos positivos e uns pontos negativos. E uma pessoa muito querida falou assim, Vilmar, eu falo, mas só se você prometer não retribuir. não fazer isso comigo, eu não quero saber Entendi. nem ponto positivo nem negativo. Eu falei, não, eu quero saber, né? Não vou fazer isso com ninguém, a não ser que me peça. Eu não estou preparado para isso. Achei muito legal, achei muito bacana. Super, super. Porque geralmente você quer, mas a pessoa não quer. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu não quero. Eu não estou pronto. Eu estou no momento mais frágil da minha vida e já está tudo tão difícil que eu não quero. Tudo bem, aí é o que o Bruno disse no último podcast, né? Se você não quer, então nem vem, né? Não vem me procurar porque eu não quero treinar, não quero ter pessoas que não estão a fim de evoluir. Mas existem fases da vida que a gente está mais sensível. Isso é gestão emocional. Você estar mais sensível, você estar mais vulnerável ou você estar mais forte, mais resiliente, isso tem a ver com gestão emocional. Tem algo que eu gosto muito da gestão emocional, que é resiliência, né? Então imagine que a resiliência, ela surgiu de um experimento físico, né? A lei de Hooke, em que você pega uma mola e você aplica uma força nessa mola, seja puxando ou comprimindo essa mola, e quando você solta essa mola, ela volta exatamente para o mesmo ponto que ela estava, ou seja, ela não se deformou. Se você coloca uma força maior puxando a mola, ela se deforma, você não tem o que a gente chama de resiliência, que é sofrer uma determinada ação e voltar para o mesmo ponto. E quando você está muito bem na sua gestão emocional, quando você está bem consigo mesmo, quando você está com autoestima, a pessoa te dá um feedback desses, como o Vilmar solicitou, e a pessoa te diz os teus pontos negativos, e você sofre o impacto, e você tem duas opções. Primeira, lei de Hooke, voltar exatamente para como você era e agradecer a pessoa e não fazer nada com aquela informação, que é o que as pessoas fazem. Ou antifragilidade, que é, em vez da resiliência, você volta para o mesmo ponto, sabendo que tem que melhorar, e a partir dali você começa a aplicar um alto esforço para melhorar, e aí, em vez de você voltar igual, você melhora. E isso é uma baita gestão emocional digna de super-humanos, vamos dizer assim, né? Tem o terceiro ponto também, né? Se a pessoa ela não tiver essa resiliência nem um pouquinho, arrebenta. Arrebenta. Não volta mesmo, nem para o estado natural. Arrebenta. Sabe que eu estava dando uma palestra uma vez e pedi para levar para o palco uma bolinha de tênis e um tijolo.
e pedi para colocarem uma madeira embaixo, então onde eu ia falar que eu ia quebrar o tijolo no palco. E aí tá, tudo bem, né? E era sobre resiliência. E aí eu pegava a bolinha e jogava, ela quicava, voltava para minha mão igualzinha. Ou seja, a bolinha tem um alto grau de resiliência. E aí eu pegava o tijolo, jogava no chão, ele nem voltava e além de tudo se quebrava, se espatifava inteiro. E é isso, a maioria de nós não está pronto emocionalmente para um feedback, ou como o meu francês avançadíssimo aqui diria, um feedback, né? Que as pessoas às vezes elas não dão um feedback, elas querem esvaziar, elas querem aproveitar e desestressar em cima de você. Então isso tem tudo a ver, né? Resiliência, antifragilidade e tal. Mas tem uma coisa muito bacana. Nossa, eu citei, vou contar essa historinha e já vou dar uma brecha aqui, que o Otávio está pensativo ali. O Otávio quer comentar algo, quer participar. Ou ele quer fazer assim, igual no último podcast. Mais ou menos, né? Piada interna aqui. Bom, teve um livro que nós já gravamos um podcast chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Enquanto eu estava falando, eu anotei aqui essa lembrança que surgiu. Ele conta um experimento feito com juízes. Vocês lembram dessa parte do livro? Em que eles avaliam juízes que davam veredito antes do almoço e depois do almoço. Não lembram? Tá, eu vou contar aqui. Então, eles fizeram uma pesquisa e era assim. Eles avaliavam o quão a sentença era mais... como é que eu posso dizer assim? Uma sentença mais dura ou mais branda, de acordo com o horário da sentença. E eles perceberam que todas as sentenças que eram dadas perto do almoço, ou seja, quando os juízes estavam com fome, eram sentenças mais pesadas. Todas as sentenças dadas depois do almoço ou depois da sobremesa, do lanche da tarde, eram sentenças mais brandas. Por quê? Porque quando a pessoa está com fome, quando ela está querendo acabar logo as coisas, porque ela quer comer, porque ela está com fome, o relógio biológico dela começa a dar sinais, ela tende a ficar mais mal-humorada. Quem tem filho, eu tenho filho, Otávio tem filho, Vilmar tem filho, o Bruno é filho, então ele não sabe. Os filhos são assim, perceptivelmente. Os nossos filhos, quando estão com fome, eles ficam muito chatos. E quando estão com sono, muito chatos mesmo. Essa experiência mostra exatamente aquilo que estávamos comentando antes, como as emoções influenciam a nossa maneira de pensar e como isso ocorre de uma maneira subliminar, você não percebe que isso ocorre. Subconsciente, né? Isso aí, inconsciente. Você simplesmente pensa aquilo e naquele momento aquilo faz muito sentido e depois, quando o emocional passa, você não agiria daquela forma, não faria aquela ação. Compra no supermercado com fome. Vai lá e faz o teste. Vai fazer um mês você faz a compra com fome e outra você faz depois de ter comido. Você vai ver o resultado no caixa no final. E depois a quantidade de coisas que você terá que consumir. Você sabe que no livro dos Grace, a Dieta Grace, o nome do livro, tem um capítulo que o cara está falando sobre isso, né? Sobre como nós fazemos compras erradas e por isso que as pessoas têm maus hábitos alimentares, que tem a ver com o emocional, se você vai com fome no supermercado. E aí nessa parte do livro, ele diz o seguinte, que toda vez que você vai no mercado e compra algo que você não precisava comprar, que não estava na sua lista, ou que não estava na sua organização, na lista da dieta e tudo mais, assim por diante, ou qualquer coisa que você compra do mercado que você não precisava, significa que você perdeu a guerra. Então ele orienta nesse livro, olha a gestão emocional do cara, né? Programação emocional. Entrar no supermercado pensando que está entrando num campo de guerra, num campo de batalha. E que se você comprar qualquer item que você não precisa, você perdeu a guerra. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, é forte isso, né? Acho que o cara está exagerando. Aí você vai lendo o capítulo e vai explicando, não. Significa que todas as propagandas funcionaram e convenceram você a comprar aquilo que você não precisava. Que toda a iluminação do supermercado, que é feita propositalmente para iluminar esse ou aquele produto, também funcionou. Você comprou o que não precisava. E que na hora que estava na fila esperando, você pegou aquelas coisinhas que estavam nas gôndolas ali perto. Ou seja, tudo que eles fizeram, todos os estudos de marketing, de consumo, de cores, de iluminação, funcionou e você perdeu a guerra.
Se você sair do supermercado só com aquilo que você se programou, você venceu deles. Você venceu. E aí eu falei, uau! É incrível! Extremamente difícil. Porque eles são muito bons. Difícil. Eles colocam as coisas na altura certa. Porque quem é criança, as coisas ficam na altura de criança. Quem é adulto, fica na altura dos olhos do adulto. É incrível. E o que é isso? É porque o ser humano, ele toma decisões emocionais. Ele não toma decisões racionais. Eles falam com o nosso emocional. É justamente isso. Eles sabem... Nosso cérebro límbico, né? O cérebro límbico. Conhecem essa ciência, distribuem de uma maneira bem emocional, e o resultado é que é muito difícil de você ganhar essa guerra. E quando você ganha, gera um esforço, né? Você sai assim até desgastado por ter deixado de pegar todas aquelas coisas. Tamanha é a força das emoções diante da mente racional. Essa história, Malakini, eu não li esse livro, mas eu já ouvi essa história contada por você. Acho que quando você leu, você comentou comigo há muito tempo mesmo. E, cara, é impressionante, porque ficou muito gravado isso. Toda vez que eu ponho o pé no mercado, assim, isso vem na minha mente. Eu não falo com ninguém, eu tô com a minha esposa, com meus filhos e tal, mas me vem assim... uma guerra, e é aquele processo. A guerra está perdida. Quando você entra no mercado com seus filhos, você já fala, essa guerra está perdida. Não, se eu vou com fome, já era, né? Se você vai com fome, esqueça. Aí você já entrou pra guerra com a bandeirinha branca, assim, só vai levar cascudo. Sabe o que é muito legal? Às vezes também, não sei se a gente consegue entrar nessa linha de raciocínio sobre reprogramação emocional, que as pessoas também acham que a pessoa que está sempre feliz, ela significa que está tudo bem na vida dela, significa que ela é uma pessoa super de sucesso. E Sean Arcor, ele dizia que as pessoas elas acham que ter sucesso significa ser feliz. E não, né, gente? Quantas pessoas têm sucesso e percebem que a busca, enquanto ela estava buscando aquilo, ela tinha motivação, ela estava engajada, depois que ela conquistou, ela tem um down de felicidade, e ela tem que achar uma outra coisa para conquistar, né? E o Sean Arcor, ele coloca isso nos seus livros, nas suas pesquisas, provando que quando você está querendo um cargo maior na empresa, aí você consegue aquele cargo, naquele dia, naquela semana, você está super feliz. Mas alguns meses depois você já está de novo triste. Por quê? Porque a felicidade ela não é estável, né? Então, acho que o lance da reprogramação emocional é você entender que suas emoções não são estáveis, porque estabilidade não existe. E aí, o que vocês acham disso? Total, 100%. E não dá para deixar ser muito radical, nem tanto só para o lado emocional e nem só para o lado racional. Então, eles não são estáveis, mas devemos encontrar o máximo possível de um certo equilíbrio para não perder tanto para um lado, tanto para o outro. Mas realmente entender que eles são instáveis de acordo com a época e com as situações que ocorrem na vida. E porque, às vezes, se você está sendo muito racional, talvez você não consiga ter tanta empatia, porque a empatia ela vem um pouco da emoção, para você tentar entender o que a outra pessoa está sentindo. E se você for muito emocional, você pode ter muito chilique ou se empolgar demais com alguma coisa, né? Então, nada é instável, mas o máximo possível trabalhar para buscar esse certo equilíbrio para a balança ficar igual. A reprogramação emocional, ela também tem um outro cunho, né? Tem uma outra finalidade, que não é só a fazer compras ou tomar decisões, ou, né? É como você reage às situações. Então, Malakini sugeriu ali, trouxe o exemplo do supermercado, mas ele falou no início lá dos ciúmes, e o que mais na vida da gente, a gente reage simplesmente pelo ímpeto, sem racionalizar, e às vezes nem não precisa nem ter reação nenhuma. Geralmente, o ideal é ser apático, totalmente, né? Não ter nem empatia, nem simpatia, é você simplesmente ignorar. Por exemplo, você está andando na rua, você está de carro, não está andando, você está de carro, e alguém te fecha no trânsito, né? E essa pessoa que te fechou, ela se sentiu ameaçada, e ela te xinga. A pessoa que te fechou te xinga.
E aí o que você faz? Se você for simpático com a pessoa, ela pode interpretar aquilo como qualquer outra coisa menos simpatia. E aquele xingamento, se for verdade, você não tem que se emocionalizar. Se for mentira, tampouco. Então, pondere a respeito sobre isso, né? No trânsito, você esbarrou em alguém num evento, por que você precisa se emocionalizar? Por que você acredita que aquilo foi proposital e foi especificamente para você? Por que não pode ter sido aquela pessoa estar num dia, enfim, não muito positivo para ela, não muito o dia mais vulnerável da vida dela, como Malachini sugeriu, né? Mas treine, dá para treinar isso, dá para reprogramar suas emoções. Você quer ir ao mercado com fome e fazer a compra estrita e ganhar a batalha, como o Malachini sugeriu? Treine, né? Vai treinando. Vai chegar num ponto que você vai com fome e você não vai render, você não vai sucumbir às suas vontades, né? Tem um texto que eu acho que foi no Entrevista com o Diabo, né, que o Napoleão Hill fala o livre-arbítrio, lógico que existe, né? Agora, a vontade, aquele comichão que te dá de você achar que tem o livre-arbítrio, quem dá sou eu, é o diabo falando, né? Aquela vontade, quem planta sou eu. Então, parar para pensar nisso, né? Parar para pensar o que desencadeia aquela emoção, aquela sua reação. Por que você reage da forma como você reage? E você olha para o lado, às vezes o camarada do lado, a pessoa do lado, ela não reage daquele jeito. Ela tem nervos de aço. Não, a programação dela original foi feita diferente e ninguém é igual. E aí você quer ter o hábito que aquela pessoa tem diante daquele acontecimento. Então você treina. Precisa treinar, é um treinamento constante. Tem a ver com disciplina, né, com constância. Sabe o que é muito bacana de pensar, já que nós estamos chegando no final do episódio? Algo que eu aprendi com o meu mentor. Eu cito isso bastante aqui. Para mim, né, o De Rose é o meu mentor e já vem me acompanhando há praticamente 20 anos. E, inclusive, esse tema que nós estamos abordando, a primeira vez que eu me dei conta de que existia uma possibilidade de se reprogramar foi devido a esse acompanhamento que eu faço com ele já há tanto tempo. E aí tem uma parte que é interessante, que é o seguinte, eu vou citar aqui uma parte de um texto chamado Programação para o Sucesso. E essa parte que eu separei é assim: portanto, não convence essa conversa de que tudo acontece de mal só com você. As mesmas coisas acontecem com todo mundo, só que alguns reagem com esportividade e simpatia, outros com paranoia e histeria, que é exatamente o que o Vilmar estava falando. Então, assim, para com essa história de que, isso só acontece comigo, porque não sei o quê. Não, não é. Acontece com todas as pessoas, só que a maneira como cada pessoa reage tem a ver com todas as experiências que ela teve na vida, todos os exemplos que ela teve na vida, todos os livros que ela leu na vida, todos os lugares que ela viajou, todas as pessoas com que ela convive. Porque se você convive com uma pessoa que sempre reage educadamente a um xingamento, quando alguém te xingar, você vai reagir educadamente. Se você convive com pessoas que reagem com briga, com soco, com outro xingamento, quando alguém te xingar, você foi treinado, você foi programado a reagir assim. Então é um recondicionamento. E é como se fosse um carro que tem que fazer um recall. Você tem que fazer isso todos os dias, todos os dias, essa reprogramação. E vamos, para a gente caminhar para o final, vamos dar dicas curtas, sucintas, de como as pessoas podem se reprogramar aos pouquinhos. E eu quero encerrar esse podcast hoje ensinando elas a fazer uma reprogramação para realizar todos os dias ao levantar, tá? Daí a gente vai usar a programação para o sucesso com aquela dica do que elas podem fazer todos os dias ao levantar, que é assim, como eu acordo e nós vamos falar sobre esse livro ainda chamado Mindset, né? Mas eu acordo e o que eu faço? Qual é a programação que eu coloco no meu modelo mental? Qual é o mindset que eu saio de casa? Eu coloco um mindset de que reclamar, que tem que trabalhar, que eu tenho que sair de casa correndo, que não sei o quê. Qual é o mindset? Eu vou dar essa dica no final,
Então, eu queria passar para vocês agora que cada um possa dar uma dica de como aplicar o que ele escutou aqui. Estou a fim de reprogramar minhas emoções, estou a fim de ser menos ciumento, estou a fim de vencer o supermercado, estou a fim de ser uma pessoa com mais autoestima. Eu iria na dica de que se a pessoa ela tem um objetivo, ela tem claro para onde ela quer chegar, a reprogramação emocional ela tem que estar alinhado com esse objetivo, porque aí o caminho vai ficar mais leve. A dica que o Malachini vai trazer aqui pode ser um caminho. Uma sugestão é escutar a reprogramação emocional, que procure lá no Spotify, Professor De Rose, você vai encontrar lá, tem lá a reprogramação emocional, é bem mais completa, tem um monte de coisa. O Malachini vai trazer a programação para o sucesso, é certeiro, você consegue fazer isso todos os dias ao acordar, é fantástico. Boa, Brunovski, o cara da pantufa, qual é a dica para o cara ficar com o pé quentinho, andar macio? Boa. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Uma dica que eu faço isso, mas de uma forma mais mental, não chega a ser física, como a dica que eu vou dar agora, mas também muito possível, que é você pegar um papel, uma caneta, e você começar a anotar as coisas que você faz relacionadas a comportamento e emoções. Por exemplo, aconteceu tal coisa no trânsito, eu agi de tal forma. Aí você chega em casa e anota ou anota na hora. E você vai anotando tudo o que você é. Eu sou ciumento, eu brigo, eu fico histérico quando acontece isso. E aí você começa a fazer uma lista do tipo, eu quero continuar assim ou não quero continuar assim. E daí você vai fazendo essa lista, eu quero manter isso, não quero manter isso, quero manter isso, quero mudar isso. E aí você vai começando de forma física e visual a se entender. E aí, sempre que você lê aqui esse papel, você vai ver, putz, eu sou muito ciumento, não quero ser ciumento. E aí você vai começando a se reprogramar através dessa consciência. Mas é uma tabelinha, quero ser assim, não quero ser assim. E você vai anotando. Boa dica, Otávio. E você, só não vai anotar tanta coisa que você queira se suicidar depois, né? A minha sugestão, a minha dica vai muito parecida com a do Bruno, mas eu vou comentar, não vou alterar, porque é algo válido, que eu uso também muito e eu acho que corrobora, adiciona um pouquinho mais ao que o Bruno falou. E eu sugiro isso muito para os meus alunos também. É simplesmente o seguinte, parece muito simples, mas é exigente. É simplesmente o seguinte, parece muito simples. Boa, vai. Atenção, pare para observar o que você sente. E faça esse exercício, procure fazer pelo menos umas 4 vezes por dia. O que você está sentindo neste momento? Porque muitas vezes as emoções ocorrem e você não para observar. Ela está ali dentro de você, te atrapalhando, influenciando a maneira como você pensa, só que você nem parou para observar o que você está sentindo. Então, para de 3 a 4 vezes por dia. Fecha os olhos, faz uma inspiração profunda e responda a pergunta: o que eu estou sentindo agora? Qual é o meu estado emocional? É um exercício ultra simples, que é o começo de um processo de reprogramação. Boa, gostei muito das dicas, super valiosas. Tem um cara que eu admiro, um cara chamado Ninja, e ele tem vários podcasts que ele foi convidado e participou, e ele coloca algo que nós ensinamos muito. Só que ele diz algo que é assim, vou tentar usar o mais perto possível do que ele diz. O cara tem que ser muito foda para parar de fazer os hábitos que não estão levando ele para frente e mudar de hábitos. A pessoa tem que ser muito foda. Eu adoro quando ele fala isso, porque é exatamente o que a gente ensina. Então, se você quer mesmo evoluir, você vai ter que parar de ser trouxa, ter que parar de fazer hábitos de trouxa, vai ter que parar de ter uma rotina de trouxa e vai ter que ser um pouquinho mais corajoso e fazer as coisas acontecerem. Eu vou dar uma dica agora aqui. Eu vou ler um texto, depois você pode escutar essa parte do podcast todos os dias pela manhã até você pegar a manhã de fazer. E lembre-se, né? Pô, para com isso, para de levar essa vida morna. Vai, vamos nessa. Não é todo mundo que quer mudar também, você não está obrigado a mudar. Mas com certeza tem tanto mais para você viver, né? Tem tanto mais para você ir atrás.
carpe diem, né? Mas não carpe diem como as pessoas acabaram estragando, né? Ai, curto o dia, ou como o Zeca Pagodinho colocou na música, né? Deixa a vida me levar. Não, não é isso, não é deixa a vida me levar. Carpe diem no sentido de, cara, viva toda a potência de um dia. Viva toda a potência de um dia. E programe-se para que seu dia tenha mais potência. Então, eu vou ler aqui, ó. Isso é para você mentalizar todos os dias ao levantar. Quando você acordar, você vai mentalizar, vai pensar assim: recebo este novo dia em minha vida com a disposição de ser uma pessoa melhor e mais feliz. Quero me reeducar gradualmente para servir melhor as pessoas com quem me relacionar nesse dia. Vou aprender mais coisas, realizar algo de bom, regozijar-me com as coisas belas e simples, como, por exemplo, um raio de sol, um pássaro, uma flor. E o mais importante para mim é esta parte agora. Quero ser mais tolerante hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje. Desejo compartilhar as coisas boas e os bons pensamentos. Super beijo, galera. Mais um podcast no ar. Valeu! Valeu! Abraços!